O palhaço do crime pode com toda certeza ser considerado um dos personagens mais desafiadores para os artistas do cinema, pois estamos falando de uma personalidade brutal com uma aparência inesquecível e uma risada que não sai da nossa cabeça. Olá, internet! Aqui é a Bruna e hoje vamos falar por trás aí um pouquinho da maldição de Joker, ou melhor, o Coringa. Vamos falar então um pouquinho dessa maldição que cerca ele antes mesmo dele virar um personagem. Mas antes de começar aí falando sobre Joker, já vamos fazer o ritualzinho, vamos fazer parte da matilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os meus vídeos que faço com muito carinho para vocês. E não se esquece, claro, se você gostar do vídeo, de dar aquele like, mas só se gostar, beleza? Já fez o ritualzinho? Então bora lá pra maldição de Joker. Será mesmo que o Coringa carrega algum tipo de maldição? Será que todos os personagens, todos os atores que interpretam esse personagem conseguem se livrar dele depois que eles saem dos sets de gravação? O mistério que circula o Coringa são muitos, pois estamos falando de um personagem ícone, totalmente insano e sem nenhum tipo de consciência. Antes mesmo desse personagem ser criado, ele já não era muito bem aceito. Os diretores da DC achavam que era um personagem que não tinha muita aceitação e que não tinha muito a ver, pois se tratava de um palhaço que era um vilão. Já na época dos quadrinhos, então, o nosso querido Coringa já tinha sido censurado inúmeras vezes, mas estamos falando de um Coringa mais insano do que esse que a gente conhece aí. O cara era muito mais perverso e bem mais assustador. Lá para a época de 1960, o Coringa então teve alguns reajustes aí para ir para nossa telinha. Frio, sarcástico e sem coração. Foi assim que me transformei e só posso agradecer à sociedade. Essa é uma das frases do nosso ícone, o Coringa. Então, para início de conversa, aí, o Coringa, o primeiro Coringa a aparecer na televisão foi na década de 60, interpretado por César Romero. O cara era conhecido por fazer vários papéis já na televisão e tinha declarado nunca ter feito nenhum papel nem um pouco parecido com o Coringa. Ele disse que sim, sua vida mudou um pouco, digamos assim, após começar as gravações. Ele tinha conhecido, além do script, ele começou a ler os quadrinhos do Coringa para saber de fato quem era o cara que ele estava interpretando. Então ele achava que sabia o que vinha pela frente, mas eu acho que ele chegou à conclusão que não sabia não. Ele chegou então a dizer diversas vezes que tinha sim uma dualidade dentro dele, que o Coringa fazia coisas tão insanas que ele era incapaz de fazer uma atuação em cima delas. Então, como era um papel para a TV, era um papel mais tranquilo, então era um papel mais engraçado, não era tão do mal, digamos assim, mais uma vez, era um papel mais light, feito especialmente sim para a família. Então ele disse que sim, acabou que foi engraçado interpretar o Coringa. Mas ele disse que apesar de ser tranquilo e ter algumas cenas aí, algumas vezes que ele não se sentia tão confortável, ele disse que sim, o Coringa teve um papel bem importante na vida dele, chegando a deixar ele até com baixa autoestima e inseguro diante de situações que ele jamais teria insegurança antes de começar a fazer as gravações de O Coringa. Já o papel de Mark Hamill, que é o cara que faz o papel de Luke Skywalker dos 3 filmes aí originais de Star Wars, diz que quando ele pegou o script, ele disse que tinha que ter uma medida do tanto certo de usar do Coringa, que ele não poderia usar tudo que ele estava lendo, porque, como eu disse, o cara era sinistro. Então ele tinha que ter uma dosagem exata. Se ele usasse muito, com certeza ele iria pirar. Mas se ele usasse pouco também demais, iria ter uma sensação de querer usá-lo mais. Então ele disse que tem uma medida exata para usá-los nas interpretações. Jack Nicholson com certeza foi considerado por muitos um personagem ícone do cinema. Ele interpretou o filme de Tim Burton de 1989. E vamos dizer, até aquela época, várias características do Coringa era bem contido. Então o Coringa até aquela época era um pouquinho menos insano. E Jack Nicholson quis sim chegar mais próximo possível das HQs. Ele tinha acabado de interpretar um personagem também bem insano, que é do filme O Iluminado, poucos anos atrás. Então ele já estava um pouquinho acostumado com esse tipo de papel.
Ele nunca deu uma declaração oficial, mas as pessoas que estavam por perto chegaram sim a comentar que ele teve sim algumas mudanças na sua personalidade, principalmente questões de insônia. Quando Heath Ledger foi anunciado para fazer o próximo Coringa, o Cavaleiro das Trevas, Jack Nicholson não ficou muito feliz não, ele ficou, vamos dizer, nervosinho. Após a morte de Ledger, ele fez uma declaração dizendo que tentou avisá-lo. Sinistro, né, gente? Heath Ledger foi citado inúmeras vezes dizendo que dormia em média 2 horas, pois dizendo ele estava tão acelerado por causa do Coringa que ele não conseguia parar de pensar. Quando ele começou a fazer as gravações para o personagem, ele já não estava num período muito bom da sua vida. Ele tinha acabado de se divorciar e ele era muito apegado à sua filha. E pelo motivo da separação, acabou que ele ficou mais distante da filha, deixando ele assim um pouquinho, digamos, depressivo. Quando ele começou a fazer o papel do Coringa, foi então que ele ficou no fundo do poço mesmo. Ele estudou bastante depravação, corrupção e mergulhou fundo sim no personagem. Ele se inspirou bastante no filme A Laranja Mecânica. Então a gente já sabe que ele tentou fazer o Coringa dos mais pesados possíveis. Ele chegou até a fazer um diário também, onde ele anotava as vozes que ele escutava na sua cabeça. Ele disse que deixava essas vozes comandar um pouco. Ele disse que essas vozes aí foi um pouquinho um dos motivos para conseguir dar uma risada original pro Coringa. Ledger disse o seguinte, que ele acabou pousando aí no reino dos psicopatas, alguém que não tem nenhuma consciência de suas ações. Então, quando as filmagens começaram, seus colegas atores notaram sim o efeito que o Coringa estava tendo na vida dele. Eles falavam que ele não conseguia de forma alguma deixar o Coringa nos sets de gravação. E, claro, diante disso tudo, não demorou muito para depressão, ansiedade, insônia se fortalecer mesmo. Nesse período aí, Ledger visitou vários médicos e esses médicos receitaram vários medicamentos que não poderiam se misturar, digamos assim. E esse foi, vamos dizer, o fim de Ledger. E seu fim foi trágico, né? Ele foi encontrado morto no seu apartamento no dia 22 de janeiro em 2008, 6 meses antes mesmo da estreia do filme. E o motivo da sua morte foi justamente uma overdose por causa dessa misturada desses medicamentos. O diário que ele escrevia estava cheio de quadrinhos, né, do Coringa, e na última página estava escrito em negrito, bye bye. Assustador, né? O último Joker foi Joaquin Phoenix, cara, e que filme, né? O cara mandou muito bem. Esse foi o segundo filme de super-herói a ser apresentado em festivais de cinema. O primeiro foi Logan, mas não teve tanto destaque igual o Joker. E nem chegou nem perto aí do sucesso que o Coringa com Joaquin Phoenix fez, né, gente? Ele de cara aí já ganhou o Leão de Ouro lá no Festival de Veneza. Mas as consequências também por interpretar Coringa para Joaquin Phoenix não foi nada fácil, não. Antes mesmo dele começar a interpretar seu papel aí de Coringa, ele teve que emagrecer mais de 20 quilos. Sua alimentação era baseada em maçãs e folhagens. Então, de certa forma, ele passava fome e ele ficou assim durante 4 meses para chegar ao devido peso para fazer as atuações e saírem perfeitas. Nessas aí, pela extrema fome, ele disse que tinha cenas que ele realmente perdia totalmente o controle de si e que ele já estava bem louco. O filme então traz um Coringa bem mais humano, muito mais assim, uma pessoa real, sabe? Mostrando uma pessoa doente se transformando no vilão. Joaquin estudou bastante a doença da risada e ele disse que chegou até viciar na risada, chegando a dar risada assim do nada. Bem, com certeza os danos foram muito maiores do que sabemos e vale ressaltar que com certeza também eles foram muito bem pagos para não revelar sigilos que com certeza tem nesses contratos quando eles decidem fazer esses papéis. Muito obrigada mais uma vez por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de me contar nos comentários o que vocês acharam do vídeo e, claro, qual dos Coringas vocês preferem mais. Eu com certeza gostei muito do último Coringa, ele arrasou, né? E também Heather, né, gente? A gente não pode deixar de falar que cara atuou pra caramba. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Fui!